Eu estava apavorado com o que aconteceu com minha amiga, mas ainda mais por saber o que ia acontecer, porque o tabuleiro Ouija tinha me contado. Tudo ficou pior naquela noite quando falei de novo com ele, com o tabuleiro, e ele me disse que ele, seja lá o que estivesse falando comigo através da Ouija, que ele tinha feito aquilo. Comunidade, muito boa noite. Como sempre, é um enorme prazer para mim poder dar as boas-vindas a vocês neste espaço, neste lugar onde reunimos histórias de encontros com o paranormal. Esta noite teremos desaparecimentos nos arredores de uma igreja, até um jogo macabro com a Ouija que traz algo que se manifesta fisicamente, representando um perigo completamente real. Por isso, devo advertir que este episódio contém trechos que podem ser muito impactantes para algumas pessoas aí fora. E recomendamos que não ouçam se forem sensíveis, se sugestionam facilmente ou se estiverem grávidas, e vocês já vão entender o motivo. Agora é hora de seguir, caso tenham decidido continuar. Se preferir não ouvir, nos vemos em breve. Se decidir ficar, não há mais volta. Relatos já está começando. Da noite. Olá, comunidade, boa noite. Meu nome é Andrés Primo e, bem, aqui vai o que me aconteceu há vários anos, do lado de fora da paróquia de Santo Inácio de Loyola, aqui em Morelia. Eu estava em um retiro e naquela noite eu e um amigo, o Chino, ficamos responsáveis pela vigilância. Devia ser, umas 3 da manhã. Sentados na calçada diante da paróquia com o violão. A gente nem estava tocando direito nem nada, era só para se manter acordado mesmo. Tudo tranquilo, ninguém na rua. Aí ouvimos um barulho estranho. Eu sei como sou o que vou dizer. Parece história de fantasma antiga, daquelas das avós, mas juro para vocês que parecia corrente sendo arrastada. Não era um barulho fixo de um só lugar. Dava para ouvir que ia de um lado para o outro da rua. E nós ficamos em silêncio, os dois ao mesmo tempo. Olhamos ao redor de novo, mas não tinha ninguém. Ninguém estava vindo. Nem carros, nem pessoas, nada. E foi aí que eu pensei, talvez eu já esteja ouvindo errado. Mas quando vi a cara do Chino, quando vi os olhos que ele tinha, percebi que eu não estava exagerando. Era óbvio que ele também estava ouvindo. Não dissemos nada, como se ao não comentar não fosse real. Mas nós dois sabíamos que aquilo não era nada normal. Depois, ao nos levantarmos para a ronda, percebi que Loki estava lá, bem perto de nós. Quem sabe há quanto tempo ele estava lá. Atrás de um poste. Uma mulher, assim vestida toda de preto, parada sem se mover, como se estivesse olhando para nós, espiando. Eu a vi por um segundo e pensei que talvez fosse alguém que morava por ali. Mas não sei. Parecia muito estranho. Liguei para o Chino e ele também viu. Ele só me disse que sim. Que ele estava vendo e ficou branco. Voltamos a sentar um pouco, ainda esperando que fosse uma pessoa, alguém normal. E não estávamos tranquilos, na verdade. Mas era mais fácil fingir que nada estava acontecendo. No entanto, eu estava com aquela pulga atrás da orelha. Não sei por que me levantei de novo para ver, como se quisesse ter certeza de que tudo aquilo realmente estava acontecendo. E sim, ainda estava lá. Agora vimos melhor, pois não havia nada cobrindo ela, porque ela não se escondia mais no poste. E foi aí que a ficha caiu pra gente. Ela não estava tocando o chão, ela não estava de pé normalmente, ele estava meio que flutuando, um pouco acima do solo, não muito, mas dava para perceber. Nós dois começamos a rezar, nem pensamos no que rezar nem nada, só começamos com o Pai Nosso e as Ave-Marias. E nisso, os cachorros das casas próximas, todos começaram a latir, como se de repente todos tivessem acordado.
Alguns até uivaram, mas de um jeito assustador, como se os próprios cachorros estivessem com medo. Quando terminamos de rezar, olhamos de novo para onde estava. Já não tinha mais nada, nem a mulher, nem o barulho, nada. A rua normal e só. O poste, a calçada, silêncio total. O silêncio que se espera de uma rua às 3 da manhã. A única coisa que ficou com a gente foi a sensação de que algo muito estranho estava por perto, que ficou a noite toda. Saudações de Michoacán. Olá, Uriel, boa noite, espero que esteja bem. Um abraço para a comunidade de relatos, meu nome é Daniel, e graças aos relatos do Dia dos Mortos, me animei a te contar o que vivi. Ainda me custa aceitar, mas apesar de ter sido assustador, também sou grato de certa forma pelo que aconteceu. Isso aconteceu há 2 anos e 4 meses. Eu estava prestes a completar 17 anos, quase chegando aos 18. Minha melhor amiga, que infelizmente já não está mais conosco, tinha acabado de completar 17 anos, tinham se passado apenas 2 semanas. Ela e eu estávamos sempre em contato. Ela estava em Bogotá, Colômbia, porque teve que viajar para seu tratamento médico. Ela tinha câncer, viajou da Venezuela, de onde nós duas somos. Nesse período, viajei com minha irmã mais nova e meu padrasto ao Equador, onde moravam minhas irmãs mais velhas. Não consegui me despedir dela antes de ir, e como ela viajou semanas depois, não nos vimos mais. Durante meses não pude voltar, só conversávamos por videochamadas. Cada vez eu a via mais cansada nelas, embora minha amiga tentasse se mostrar animada. Na última vez que conversamos naquela noite, ela se despediu de mim dizendo: "Te amo, chama de verdade", e eu senti que algo não estava bem. Aquela noite, eu custei muito a conseguir dormir, tinha uma sensação horrível no peito, como vontade de chorar. Mas por volta de 1h30, finalmente consegui adormecer. E aí começou a parte estranha. Senti meu corpo esquisito, como se uma corrente elétrica passasse por mim inteira, e eu não conseguia me mexer. No começo achei que era a paralisia do sono, mas algo parecia diferente. Comecei a ouvir choro, primeiro de mulher, depois de crianças, depois de mais pessoas. Parecia que todos estavam ao redor da minha cama, chorando bem baixinho. Depois senti que alguém tocou meu ombro e uma voz de homem me disse: "Ei, acorda." Me assustei quando ele falou meu nome. Eu tentava me mexer, mas não conseguia. Acorda, acorda. Acorda. E então comecei a ouvir mais vozes. Acorda, acorda. Acorda, acorda. Primeiro como sussurros me dizendo: Acorda. Despierta, despierta. Depois foram aumentando o tom até literalmente gritarem comigo: Acorda, acorda, acorda. Despierta. Eu mal conseguia mexer os olhos, mas via sombras. Várias, não sei quantas. Foi aí que eu acordei de repente. Respirei fundo, tentando não fazer barulho para não acordar minha irmã ao lado. Peguei o telefone debaixo do travesseiro. Olhei a hora sem saber por quê. Eram 13h33 da madrugada. Senti nitidamente que alguém me observava. E lentamente eu me virei. Virei para um canto do quarto. E aí eu vi uma sombra. Ela era mais escura do que todo o resto. Bem quietinha, sem se mexer. Comecei a chorar sem perceber. Senti uma dor horrível no peito. Uma tristeza que eu não saberia explicar. Não era exatamente medo, era outra coisa. Às 3h40 recebi uma mensagem que dizia: "Danny, vou te ligar. Atende, por favor." Eu sei que é tarde, mas atende. Terminei de ler quando a ligação chegou. Era o Mark, o namorado da minha melhor amiga. Ele estava chorando e me disse: "Danny, minha menina se foi." Ela se foi. Eu ouvi isso na voz dela. Eu também desabei. Enquanto conversávamos, a sombra continuava lá.
Ela não se movia. Finalmente, por volta das 3h50, ela desapareceu. Ela só deixou um cheiro estranho para trás, meio adocicado, como flores misturadas com algo mais forte. E esse cheiro ficou por horas. Minha melhor amiga morreu às 3 da manhã. Desde então, sempre que alguém próximo vai partir, seja pessoa ou animal de estimação, essa sombra aparece. Falaram que poderia ser a Santa Muerte. O que ela quer é que eu escute ela. E eu não sei. Respeito ela porque sinto que naquele dia me acompanhou em algo difícil, porque definitivamente eu não estava sozinha. Obrigado por ler minha história. É uma forma de lembrar da minha amiga. Eu sei que ela queria se despedir de mim. Sinto falta dela, mas sei que está em um lugar melhor. Eu sei disso. Obrigado. Olá, Uriel, boa noite. E boa noite para a comunidade. Olhem, eu nunca tinha contado isso assim, completo, porque a gente pensa que vai ser julgada, né? Mas ouvindo tantas histórias do programa, eu disse, bom, tá, eu vou contar. Agora é a minha vez. Isso foi nos anos 90, quando eu estava no ensino médio, com cerca de 17 anos. Era outra época, sem celulares nem redes sociais. A gente se divertia com qualquer coisa. Eu morava com meu pai, só isso. Ele trabalhava à noite, então a casa era minha do anoitecer até quase amanhecer. Morávamos em um condomínio pequeno, daquelas onde todas as casas são iguais. Recordo que a luz dos postes piscava, especialmente no inverno. Lá fora havia uma árvore enorme que sombreava até a sala, e a porta sempre rangia. Sempre. Eu conhecia aquele barulho da porta melhor do que me lembrava da voz da minha mãe. E bem, lá estava eu, sozinha todas as noites, entediada, sem nada para fazer. Depois disso, ficou fácil para mim comprar uma Ouija em uma papelaria. Era de madeira falsa, pintada bem tosca. Para mim parecia incrível. E sim, eu sei. Uma pessoa sozinha não deve jogar. Eu sei que é perigoso, e nem sei mais o que. Mas naquela época eu era bem boba. Bem corajosa ou bem curiosa. Ou talvez tudo junto. A questão é que eu jogava todas as noites. Todas. Apagava as luzes. Acendia uma vela votiva de baunilha que eu adorava. Fechava a cortina e me sentava no chão da sala, porque era onde sentia menos frio naquela casa. E ali eu colocava a Ouija. Às vezes demorava para me responder, às vezes não dizia nada, mas havia noites em que ela realmente se movia. Bem pouquinho, mas ela se mexia. No início pensei que a empurrava sem querer. Depois nem tanto. Percebi que não era assim. Uma noite assim, do nada, o tabuleiro me disse algo que me deixou gelado, Uriel. Me disse: sua amiga está grávida. Quando perguntei qual amiga, ela apontou para a letra X. E eu fiquei olhando para aquele triângulo como um bobo, porque o que a Ouija ia saber da minha vida, das minhas amigas. E especificamente porque a questão é essa. Eu tinha uma amiga muito próxima no ensino fundamental, Jimena. Éramos unha e carne, como se diz quando duas pessoas estão sempre juntas. Mas ela parou de ir à escola no primeiro semestre do ensino médio. Desde então, seguimos caminhos diferentes. Fazia mais de um ano que não nos víamos. Eu nem sabia mais exatamente onde ela morava, nem o que estava fazendo. E ainda perguntei, como se fosse a coisa mais normal do mundo perguntar para a Ouija: como você sabe disso? E o tabuleiro me respondeu: agora eu estou vendo. Assim, senti como se tivessem jogado água fria nas minhas costas. Eu fechei o tabuleiro de repente. Bom, dizer que eu a fechei é até exagero. Empurrei ela para longe como se queimasse. Como já estava tarde, fui dormir. Mas aquela frase não saía da minha cabeça. E dias depois, por obra do destino, eu a encontrei. Depois de mais de um ano, eu a encontrei. Assim, simplesmente caminhando em direção ao mercado,
Eu estava indo comprar algumas frutas. Não sei. Ver minha amiga foi como ver um fantasma. Principalmente por causa do que tinha acabado de acontecer. Porque eu tinha pensado muito nela nesses dias. Ela também ficou surpresa ao me ver. Nos cumprimentamos, mas algo estava estranho. Ela parecia séria, como se escolhesse bem as palavras. E eu não consegui. Eu não consegui ficar calado. Perguntei pra ele, não sei porquê. Ei, e é verdade que você está grávida? Aí sim eu vi ela mudar de expressão. Ela ficou tensa, meio na defensiva. Ela perguntou quem me contou isso. Com quem eu andei conversando. Ou se dava pra perceber. E eu só estava me segurando pra não falar, porque como eu ia dizer que um tabuleiro tinha me contado? E ela ficou ainda mais brava. Não se mete no que não é da sua conta. Ninguém sabe. Nem meu namorado sabe. E cuidado se contar pra alguém. Doeu o que ele me disse. Me senti mal. Me senti mal por dizer isso e vê-la assim. Me senti mal por achar que talvez estivesse envolvida em algo errado. E fui embora sem responder nada para ela. Minhas mãos estavam tremendo. E naquela noite, de boba, de teimosa, eu peguei de novo aquela maldita Ouija. Coloquei ela na sala, e tudo como sempre. A vela acesa, a cortina fechada, o silêncio da casa. E só toquei no triângulo sem perguntar nada. O tabuleiro começou a se mover. Ela escreveu pra mim. Ele. Fé. Não. Vá. Vai nascer. Juro que senti que o ar ficou preso nos meus pulmões. Depois, o tabuleiro ficou se movendo entre o J e o A. Rápido. J-A. 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 Como se estivesse rindo. E eu não conseguia soltá-la. Porque meus dedos continuavam ali. Duros. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu sozinha. Eu ouvi claramente o rangido, o impacto contra a parede. E depois como se fechou de novo. Forte. Senti a casa tremendo um pouco. E eu sabia disso muito bem. Não era meu pai. Não chegava antes das 2 ou 3 da manhã. A casa estava completamente vazia. E o tabuleiro continuava se movendo, como se estivesse zombando. E eu, nessa altura, já estava chorando. Perguntei o que ele quis dizer sobre o bebê. E a única coisa que o tabuleiro escrevia uma e outra vez era: Quer saber? Quer saber? Quer saber? E quando eu disse que sim, quando finalmente respondi que sim, quando disse que queria saber, a tábua escreveu para mim. Eu? Isso. E? Sim. Eu não entendi nada. Eu fiz o quê? De quem eu estava falando? Do bebê? Da minha amiga? Não entendi. Guardei a tábua como pude. Fui para o meu quarto e dormi com a luz acesa. Meus lábios tremiam, juro para você. Passaram-se dias, semanas, e um dia a notícia se espalhou por todo o bairro. Minha amiga foi atacada. Disseram que naquela noite ela saiu de casa. Parecia que algo a perseguia. Ela atravessou o terreno baldio entre sua casa e a avenida. Aquele terreno sempre foi feio. Só terra, mato, lixo. Sem luz. Diziam que ali era assombrado. E ela correu por ali sozinha. E no meio da escuridão alguém a alcançou. Não a assaltaram, não tiraram nada dela. A única coisa que fizeram foi esfaqueá-la. Esfaqueá-la no ventre. Infelizmente, ela perdeu o bebê. E o mais terrível é que ela conseguiu dizer que quem a atacou foi um homem muito alto. Muito alto. Os vizinhos procuraram desesperados enquanto uma senhora a levava ao hospital.
mas nunca o encontraram. Nem no terreno, nem nas casas próximas, nem nas ruas ao redor. Nada. Nenhuma sombra, nenhum rastro, nem pegadas. Como se esse homem simplesmente não existisse. Ao ouvir o que aconteceu, só consegui pensar no que a Ouija me disse. Naquele maldito, fui eu quem fez isso. Naquela porta se abrindo sozinha, naquela risada escrita entre letras. No mesmo dia, joguei fora o tabuleiro Ouija. Quebrei em pedaços e joguei no lixo do vizinho, para nunca mais ver. E nunca mais toquei em uma. Mesmo tendo tido muitas oportunidades, jamais faria isso. Nem uma única vez, nem com amigos, nem por curiosidade. Até hoje continuo sem saber o que pensar. Se o tabuleiro realmente sabia alguma coisa, ou se estava zombando de mim. Se algo estava zombando de mim. Ou se realmente havia alguém ali, olhando para minha amiga antes de tudo isso acontecer. Se realmente fez isso. Aquilo que falava comigo através da Ouija. Obrigado por continuar por aqui, comunidade. Como sempre, gosto de dar a vocês uma pausa antes do final e aproveitar para dizer: inscrevam-se. Não deixem passar a oportunidade de se tornarem parte desta família. E bom, se vocês estiverem animados para nos apoiar ainda mais, agradeceríamos muito se vocês deixassem seu joinha, uma avaliação de 5 estrelas, dependendo de onde estejam nos ouvindo, e claro, um comentário dizendo qual foi sua história favorita de hoje. Essa é a melhor forma de apoiar este projeto. Agora sim. Continuamos. Olá, Auriel. Olá, comunidade. Meu nome é Valentina. O que vou contar aconteceu comigo e com meu namorado Alé no ano passado, durante nossa viagem a Havana, Cuba. Foi a primeira vez que vimos algo. Algo que não era deste mundo. E desde aquele dia, não sei como explicar, mas nunca mais vimos a vida do mesmo jeito. Já não era como antes. Vamos ver. Tudo começou quando achamos um Airbnb muito barato. Daqueles em que você pensa: estranho estar tão barato, mas tudo bem. Já pegamos. Ficava meio longe da Havana Velha, como num bairro mais sem vida, mais deserto. Definitivamente nada turístico. Os anfitriões nos deram instruções bem estranhas para entrar. Como se a casa não fosse oficialmente registrada para esse uso. Ficamos esperando um bom tempo para poder entrar, em uma rua totalmente deserta, mesmo tendo chegado de madrugada. Estávamos animados. Era a nossa primeira vez em Cuba e só queríamos um lugar para dormir. E literalmente era isso que fazíamos. Acordava e a gente passava o dia inteiro no malecón, caminhando, conhecendo. E voltávamos já bem tarde da noite, cansados, para tomar banho, dormir e só. Eu sou muito ansioso e paranoico. Então sempre confiro janelas e portas, antes de dormir, não importa em que parte do mundo eu esteja. Na verdade, Alice sempre ri disso. Val, ninguém vai te roubar. Ninguém vai invadir o 3º andar. Mas eu vou conferir mesmo assim. Beleza. Nossa última noite lá, já estávamos prontos para dormir um pouco. Ali já estava deitado, muito cansado, e eu, como sempre, estava conferindo uma janela que dava para fora. Bom, acho que dava para o ar livre, para um beco, algo assim. Era uma janela alta, moldura antiga, tinta descascada. E comunidade. Quando levantei a persiana, tinha um senhor espiando. Ali, colado no vidro. Um senhor mais velho, mas com a pele meio inchada, não sei como explicar. E ele estava tentando colocar a mão, como se estivesse tateando, e eu gritei. Nem sei que tipo de grito foi, mas Alê se levantou assustado rapidinho e conseguiu ver. Ele viu. Ele gritou que tinha alguém ali. Às vezes acho que ele se assustou mais do que eu. Nunca tinha ouvido ele desse jeito. Nunca o vi realmente descontrolado. Ele correu até a janela, mas não havia mais ninguém.
e a janela parecia completamente preta, como se você estivesse vendo apenas à noite. Eu estava tremendo, a Lê também. Decidimos ir falar com o anfitrião, que morava no apartamento de baixo. Batemos forte na porta dele, e ele saiu meio sonolento. Contamos para ele o que vimos, e o senhor só disse: "Venham, vou mostrar algo para vocês." Ele nos levou por uma escada em espiral, até o terraço. De lá dava para ver a fachada do prédio e as nossas janelas. E ele nos disse: "Aquela janela, vocês estão vendo? Não leva a lugar nenhum." E ele apontou bem para baixo. A janela do nosso quarto quase não era visível por causa da luz. Ela ficava colada à parede de outro prédio. Um prédio queimado, parecia abandonado. Não havia nem 10 centímetros entre a moldura e o muro. Literalmente, nenhum gato caberia ali, muito menos uma pessoa. Eu fiquei paralisado. E Ali também. Como se nada tivesse acontecido, ele nos disse que com certeza foi imaginação nossa. Estávamos cansados ou talvez tivéssemos bebido. Isso acontece com turistas. Voltamos ao quarto e Ali se debruçou com o celular para confirmar. Vejo a câmera contra o vidro. E sim, do outro lado não havia espaço. Não havia nada. Só muro. Por isso parecia tão escuro. Não dormimos. Aguardamos apenas a hora de ir ao aeroporto. No México fizemos tudo como sempre. Deixamos uma avaliação do lugar. E aí? Só então foi que decidimos ler as outras avaliações com mais atenção. As que as pessoas tinham deixado. O lugar estava funcionando há 1 ano. E várias avaliações mencionavam algo parecido. Ao homem da janela. Alguns até diziam que à noite o apartamento cheirava a carne queimada. Outros disseram que ouviram batidas no vidro, de madrugada. Alguns achavam o preço bom, mas não valia a pena se não fosse possível dormir lá. E outros escreviam literalmente assim: lugar assombrado. Não volto. Como eu disse, depois daquela viagem, não sei o que houve, mas Ali e eu vimos mais coisas, principalmente na casa dele. Eu vejo uma senhora que passa pela janela da cozinha, à noite. Uma velhinha que espia. Ele também já a viu, mas além disso, já são 3 vezes que ele sonha com coisas que depois acontecem. Como se incuba? Não sei. Como se algo tivesse aberto nossos olhos. E o pior é que, mesmo tendo visto exatamente a mesma coisa, nenhum de nós quer falar de novo sobre o que apareceu naquela janela. Porque não tinha como, Uriel. Não tinha espaço. O que vimos ali não tinha como estar atrás daquela janela. Era impossível. Obrigado por ouvir meu relato, mesmo não sendo tão assustador. Mas é estranho pensar nisso. É estranho me aceitar assim. Eu sou testemunha de que fantasmas existem. Eu sou testemunha do paranormal.